Responde aí, Montanha. A nossa colega, ela quer saber. Ela relata que perdeu um tio muito próximo de Covid. Ele ficou internado durante 30 dias na UTI, sedado e com dificuldade de respirar. Ela relata não estar conseguindo aceitar a morte dele, por ser um senhor forte, saudável, 62 anos, e com nenhum problema de saúde. A pergunta dela é: será que as pessoas que estão morrendo de Covid já estava na hora ou ainda não? Como o Espiritismo pode explicar isso para ela? Ela pergunta: vou ter que fazer um tratamento. Para aceitar a morte, eu sofro muito. O que vocês podem me orientar? Olá a todos. Para respondermos a essa pergunta, mais uma vez vamos recorrer ao Livro dos Espíritos. Na questão 258, Kardec pergunta: quando na erraticidade, antes de começar uma nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Só para fazer um parênteses aqui, erraticidade a qual Kardec se refere é o período compreendido entre uma encarnação e outra. O espírito errante, então, é aquele espírito que se encontra desencarnado no plano espiritual. E os espíritos respondem: ele próprio escolhe o gênero das provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. E Kardec ainda pergunta: não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? E a resposta: nada ocorre sem a permissão de Deus. Deus, no entanto, lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Se referindo aí, então, à possibilidade de reencarnação. Nós sabemos que as nossas atitudes podem modificar a nossa programação reencarnatória, de forma a nos dar, por exemplo, mais anos de vida. Sobre a pergunta, a pessoa relata que faleceu um tio que era muito próximo e não sabe bem, nós não sabemos como é a programação reencarnatória dele, nós não sabemos como que foi escolhido. O que nós podemos dizer é que se morreu na hora que era para morrer, de acordo com a programação. O que pode ter acontecido programado, por exemplo, para morrer alguns anos antes, ou talvez meses antes, de uma outra doença, e que por conta de suas boas atitudes, vamos dar como exemplo, lhe foi dado mais anos de vida, vindo a desencarnar somente agora, infectado por Covid. Sobre não conseguir se consolar, eu cito a recomendação de Chico Xavier no programa Pinga Fogo, na TV Tupi, em 1968, quando Chico recebeu uma pergunta parecida com esta, de alguém dizendo que perdeu um filho há um ano e que chora muito e querendo saber se essas lágrimas estão prejudicando o filho desencarnado. Chico responde que quando as lágrimas vêm do reconhecimento a Deus pelos benefícios que recebemos, quando as lágrimas refletem a nossa saudade, a nossa esperança, os amigos desencarnados dizem que essas lágrimas fazem a ele muito bem, porque elas são luzes no caminho daqueles que são lembrados com imenso carinho. Mas quando as nossas lágrimas traduzem revolta de nossa parte diante da vontade de Deus, quando essas lágrimas retratam rebeldia, essas lágrimas prejudicam os desencarnados, assim como prejudicam os encarnados também. Voltando a falar sobre a programação reencarnatória, como exemplo de mudanças possíveis nessa programação, podemos citar o caso narrado pelo espírito Hilário Silva, no livro A Vida Escreve, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. Na mensagem intitulada O Merecimento, narra Hilário o caso de Saturnino Pereira, espírita, homem amoroso, prestativo, sempre disposto a ajudar seu semelhante, seja no âmbito doméstico, familiar, na casa espírita ou no trabalho profissional. Certa vez, operando determinada máquina, Saturnino feriu a mão, foi socorrido em um hospital e passou por cirurgia restauradora. Saturnino machucou todo o braço,
porém foi informado pelo cirurgião que só perderia o dedo polegar e que os ferimentos do braço se curariam rapidamente. No entanto, logo se ouviam os comentários: por que um desastre desse com um homem tão bom? Tantas mãos criminosas saem ilesas e justamente Saturnino, que nos ajuda a todos, vem ser vítima de tal acidente. Não faltou até mesmo quem cobrasse a proteção que Saturnino deveria receber pela atividade religiosa a qual se dedicara com tanto amor. Saturnino recebeu o carinho e respeito de todos, agradeceu generosamente, sorria resignado, agradeceu a Deus, porém estava triste. À noite, compareceu em companhia da esposa à sessão íntima no templo espírita no qual frequentava. Foi então quando Macário, o orientador espiritual das tarefas, dirigiu-se a ele bondoso para que o mesmo não se sentisse desamparado, pois todas as dores são decretadas pela justiça divina. E explicou-lhe Macário: há 80 anos, você era um poderoso sitiante no litoral brasileiro. E certo dia, porque um pobre empregado doente não lhe pôde obedecer, você, com as próprias mãos, obrigou-o a triturar o braço direito no engenho rústico. Por muito tempo, no plano espiritual, você andou perturbado pelas lembranças dos gritos de sua vítima. Você implorou existência humilde em que viesse a perder o braço mais útil no trabalho. Mas você, Saturnino, desde a primeira mocidade, ao conhecer a doutrina espírita, tem os pés no caminho do bem ao próximo. Não estamos aqui para elogiar, porque você continua lutando. Sei, porém, que hoje, por débito legítimo, você deveria perder todo o braço, mas só perdeu um dedo. Alegre-se, meu amigo, você está pagando em amor o seu empenho à justiça. Que Jesus nos abençoe a todos e que nos proteja hoje e sempre.